Fala, nação rubro-negra! Flalusquinhos na área, chegando e trazendo mais um corte com notícias e informações do Flamengo para você. O Mengão que acabou desperdiçando a chance de vencer o jogo e jogar uma pressão para cima do Palmeiras. Acabou empatando com o time do São Paulo em 2-2 na Vila Belmiro. Vamos aqui acompanhar o que a galera do Seleção Sport TV analisou sobre esse jogo. Inclusive, o Felipe Melo falou sobre possibilidades aí de mala branca na reta final do Campeonato Brasileiro. Acompanhe até o fim que você vai, ficar por dentro aí do que o Felipe Melo falou sobre isso, beleza? Aproveitar e pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Agora vem comigo e simbora pro vídeo. E quando ontem, num jogo que pelo menos para mim, parecia, podemos até já colocar o jogo aqui, São Paulo e Flamengo, parecia fácil. O Flamengo vencia por 2-1 e com todo o respeito à grandeza e à torcida do São Paulo, que era mandante, o jogo parecia fácil. Eu falei, fácil, um pouco exagero. Para assim. mim... Eu acho que estava até encaminhado. Para mim parecia assim, fácil. Eu falei, tá 2-1, podia estar 3 daqui a pouco, porque o São Paulo ia ter que partir para cima. É um time bem inferior ao Flamengo e o Flamengo vai matar o São Paulo no contra-ataque e vai fazer o 3, 4. E aí acontece uma bobagem do Plata, né? Embora sem intenção. Foi a 6ª expulsão de um jogador do Flamengo nos últimos 13 jogos. É bastante coisa. É muita coisa. E aí o Flamengo deixa, para mim, na minha visão, deixa 2 pontos... Na minha visão, bobos. Então, bobos. Mas eu acho que além do E aí vem o estereótipo. O Palmeiras não deixaria esses pontos no provavelmente. caminho. Essa comparação, então. O torcedor sente isso. Ele, quando olha o Palmeiras jogar, o Palmeiras não dá nenhum indício que vai tropeçar ou que vai mostrar essa fragilidade. E aí que tá. Eu acho que não é só o resultado em si, embora isso seja o mais importante, que frustra, que dá toda essa frustração no torcedor do Flamengo. Eu acho que é o desempenho do Flamengo também. Porque o Flamengo em alguns jogos, e achei isso ontem, não consegue manter a mesma regularidade de desempenho. Assim, em alguns momentos até uma certa displicência, uma dificuldade para fazer gols, então é imensa. É um time que às vezes escolhe muito o momento de finalizar e perde talvez a hora de fazer o gol. E o torcedor sente isso, né? O Flamengo ele não está jogando nem naquele nível técnico que o torcedor gosta de ver o Flamengo jogar. A gente sabe que tem essa cobrança em cima do Flamengo. E os resultados também estão ficando para trás por conta de algumas bobeiras, né? A expulsão do Pato foi a 3ª em um mês. Eu vou discordar um pouquinho nesse ponto, porque assim, o Flamengo, quando ele joga Libertadores contra o Racing, o Flamengo ele domina o jogo e o Flamengo ganharia até com uma certa facilidade se não fosse a expulsão. A expulsão, ela transforma totalmente o ambiente, o jogo. O jogo é a Vejaneda, né? Exatamente, começa a achar que dá para vencer o jogo e começam a meter aquelas bolas longas deles lá e como realmente o Flamengo, eu falei que o Flamengo tinha mostrado 2 faces nesse jogo, né? Soube se defender muito bem. E ontem, eu não acho que o jogo foi tão simples para o Flamengo, mas o Flamengo tinha domínio total do jogo. E eu acho também que se não tem a expulsão, o Flamengo poderia fazer o 3º gol, poderia matar o jogo. A partir do momento que tem a expulsão, o Crespo, inteligentemente, ele faz as mudanças que surgiram o efeito. E o Flamengo não conseguiu defender da maneira que ele se defendeu contra o Racing. Por quê? Porque o Racing é um time de muito menos qualidade do que propriamente o São Paulo. O São Paulo é um time que tem qualidade, tem bola no pé, tem as bolas em profundidade, tem jogadores que são rápidos, como, por exemplo, o Ferreirinha no 1 contra 1, o Lucas Moura, que entrou depois. Então, foi diferente marcar contra o Racing de uma maneira, bola longa, né, e marcar contra um time muito mais técnico. Então, essa expulsão, gente, que bobeira. Desculpa, Felipe, é porque estava bem na tela. Ele errou o tempo, né? Então, eu penso que é dessa maneira. Assim, o Flamengo estava indo muito bem. O Flamengo tá fazendo o seu jogo. Tinha um jogo contra o Fortaleza, o Flamengo foi abaixo contra o Fortaleza, acho que depois dessa, né, de ganhar o jogo, de classificar, achando que vai ganhar do Fortaleza, não ganhou, o Fortaleza jogou uma final de campeonato e o Flamengo não. Então esse é o diferencial do Palmeiras para o Flamengo. O Palmeiras tem entrado em campo e jogando todo o jogo como uma final de campeonato. Quando o Flamengo fez isso contra o Palmeiras, o Flamengo ganhou o jogo no Maracanã, ganhou o jogo no Allianz Parque também. Então, assim, eu concordo quando, de fato, o Palmeiras tem mostrado um mental muito grande, já falamos sobre isso, mas acho que as expulsões têm sido cruciais para que o Flamengo tenha deixado pontos para trás. Todo time que for enfrentar o Flamengo vai jogar como uma final. Acho que esse é o ponto. Quem for enfrentar o Flamengo vai jogar com o ânimo de jogar uma final. E o Flamengo, e é difícil você manter um time jogando assim o tempo todo. Por isso que a gente admira tanto o Palmeiras de Abel Ferreira, porque consegue manter essa intensidade. Agora, para uma equipe que tem essa ambição no ano,
tem que conseguir manter, de alguma maneira, manter esse foco como se todo jogo fosse uma final. Eu só acho que a gente precisa fazer uma menção ao São Paulo, né? Porque o São Paulo ontem fez uma partida muito interessante, sob vários aspectos, né? Porque... Qual ponto você destacaria? Eu destaco a valentia. Achei que o São Paulo foi valente, brioso. Eu destacaria o risco tático que ontem o Crespo correu. Por quê? Ele, no momento que ele coloca um Ferreirinha de ala, isso é um baita risco, né? No momento Mas já com um homem a mais, né? Não. Começou com o Ferreira como ala. Sim, mas aí ele vira um jogador... O São Paulo vira muito mais com um a mais. Sim. O São Paulo... Porque claro, né, com um a mais o Ferreira está um pouco mais adiantado, sim, mas assim, ele é o ala. Cédric de um lado, Ferreira do outro, os três zagueiros de sempre, os volantes ali no meio. Ele não tinha, né, o Marcos Antônio, né? Ele coloca Marcos Antônio, coloca Lucas Moura. Depois, né? Exatamente, por questão física. Por questão física. E o Bobadilha... E aí o time com o Lucas, com o Marcos Antônio... Marcos Antônio e o Lucas Moura mudam completamente o jogo, inclusive... Porque abre o jogo para o também, Ferreirinha, né? exatamente. Mas assim, antes, eu acho que já tem algo a falar antes da expulsão, porque eu não acho que o São Paulo tenha ido mal antes. O São Paulo começa ganhando o jogo e teve chances ali. Foi um jogo que o Flamengo estava melhor, ok, mas o São Paulo estava competindo. E se você olhar a qualidade, e se você olhar onde está o São Paulo na tabela, os últimos jogos do São Paulo, que tirando o jogo contra o Vasco, não foram bons. Eu acho que o São Paulo faz um bom jogo e de risco no sentido de marcação também. Marcação individual, gente, é raro você ver isso. O São Paulo ontem está fazendo marcação individual, quase todo o tempo, até a expulsão. Quando tem expulsão, bom, aí não precisa mais, né? Aí eu já estou com uma sobra. Se você faz isso e você tem um Ferreira que teria que marcar o Royal, era o cara que ele devia marcar, e o Ferreira não é o marcador, né? Mas eles conseguiram dar conta do recado. A marcação individual, eu concordo contigo, por si só já é um risco. Claro. Por si só já é um risco. Porque perdeu um, abriu tudo. Porque se você perde um jogador só, um jogador de repente do Flamengo, que é esperto, o cara ganha em velocidade sua, você já perde um jogador, o sistema já... Né? Então, de fato, já é um risco por si só você marcar individual o campo todo. O Crespo foi bem ousado, digamos assim. Muito. Agora, por isso eu vi o jogo um pouco... Desculpa. Diga, eu vi o jogo um pouco diferente de vocês. Eu destaquei a valentia, porque eu acho que o São Paulo foi muito valente. São Paulo tentou encarar um time que é consideravelmente superior. Então, o São Paulo, pela sua grandeza, jogando em casa, tentou encarar o Flamengo. Saiu na frente, com gol esquisito pra caramba, inclusive, né? Vamos rodar o gol desde o começo? Um monte de coisa acontece. Todo mundo perde a bola. Os dois times erram bastante, ali um gol bem... O São Paulo sai na frente. Mas quando põe a bola no chão, no bom gramado da Vila Belmiro, e vira o jogo, para mim, com uma enorme naturalidade. Quando o Flamengo vira o jogo, para mim, foi com muita naturalidade. Eu estava vendo o Flamengo jogar melhor, ter jogadores muito melhores em campo e ter a vantagem, ou seja, o que obrigaria o São Paulo a se expor ainda mais. E aí eu acho que a expulsão muda tudo. Sim, sim. Muda tudo. Bem acho, muda tudo. Impactou diretamente. O Ferreira, super ofensivo. Aí o Ferreira se lança completamente ao ataque, né? Ele passa a ser um ponta mesmo, se lança ao ataque. O Lucas com a sua qualidade, o Marcos Antônio com o seu dinamismo. Aí o São Paulo consegue mesmo dar acuar o Flamengo com o jogador, até porque o Felipe faz alterações para se defender, né? Ele mexe no Flamengo para tentar fazer aquilo que ele fez contra o Corinthians na semi da Libertadores, o que ele fez com o Racing, tentar montar uma muralha e não adianta, não consegue marcar o São Paulo e o Flamengo fica sem escape. Mas até a expulsão eu estava vendo um time muito superior. É o que eu falei, muito superior. Assim, a expulsão, ela impacta diretamente com o jogo. De fato, se não tem expulsão do Plata, acho que o Flamengo, com naturalidade, mataria o jogo. Porque é isso, o São Paulo ia se abrir. O que eu quero dizer, e eu concordo com o Serginho, é que o São Paulo não fez um jogo muito abaixo. Pelo contrário, o São Paulo fez um bom jogo. O São Paulo é um time técnico, fez um bom jogo, mesmo antes da expulsão. Só que se você colocar... na balança não dá, né? O Flamengo é amplamente superior. Eu concordo com isso. O Flamengo é amplamente superior e demonstrou isso quando estava com 11 jogadores. A gente está falando de duas equipes que vivem momentos diferentes, né? Esse Flamengo é muito mais maduro do que o São Paulo. O São Paulo vive um outro cenário, contou com muito mais lesões que o Flamengo. O Flamengo tem mais elenco para conseguir suprir as carências. Mas acho que um ponto importante,
Ontem, ok, o Plata está jogando na função de centroavante, né? E não acho que a expulsão dele aconteceu por ele estar servindo nessa função. Mas algo que está impactando nessa temporada do Flamengo, pelo menos para mim, é a ausência de um centroavante para substituir o Pedro. Então é curioso a gente falar isso de um Flamengo que fez uma baita de uma janela no meio do ano, que teve dinheiro para contratar, que trouxe jogadores num potencial altíssimo, mas está faltando um jogador nesse elenco, que é um reserva para o Pedro. E é o Flamengo que, quando não tem o Pedro ali, sente falta. Por mais que acho que o Plata tenta gerar jogo, ele se movimenta bastante, ele se dedica bastante. Quando bota o Bruno Henrique já não é a mesma coisa. Então, essa formação de elenco é uma coisa que impacta demais, né? E faltou essa peça, assim. É algo que o Felipe Luiz e o time está tentando suprir a cada partida. Em algumas consegue, acho que ontem conseguiu fazer 2 gols, querendo ou não. Mas tem faltado em outros jogos, né? Eles contrataram o Juninho, né? Claro. Mas não usam, né? Não usam. O Juninho era para ser exatamente entrou isso. O Wallace Young, né? Quando tinha Juninho no banco. Ele nem coloca isso, verdade. Entende? Mas assim, é porque o Pedro é um jogador que ele te dá uma referência para você, principalmente num jogo como esse. O Flamengo com -1, se você tem o Pedro, é uma válvula de escape. É um jogador que segura 2 adversários, é um jogador que consegue fazer o pivô, já demonstrou que mais do que fazer pivô consegue girar em cima do adversário, sabe? Então, assim, é difícil você suplir a ausência do Pedro, mas de fato você tem que ter um atleta com essas características, principalmente um Flamengo do jeito que é, financeiramente falando, o Flamengo está nadando, né? Assim, então, eu acho que tinha que ter, de fato, um atleta como esse. Falta de fato. Aí você tem que colocar o Bruno Henrique, que é um outro tipo de atleta, que é um atleta que dá mais profundidade, muito mais rápido, ou até mesmo o Plata. Mas quando você precisa de segurar uma bola, não tem. Ou você tem posse de bola, ou então fica bem complicado. Uma bola longa, você não tem alguém para disputar essa primeira bola longa. E isso faz muita falta. Chega a ser curioso que um elenco que tem na lateral esquerda Ayrton Lucas, Vinha e Alexandre. 3 jogadores convocáveis por seleções. Na direita, idem, Varela e Emerson Royal. Na zaga, são excelentes. Léo Ortiz, que é também convocado, e o Léo Pereira, que nunca foi chamado, né? No meio-campo, você tem Dela Cruz, reserva, jogador titular do Uruguai. As opções que você tem de lado são brutais. E na função de centroavante, você não tem hoje um reserva para o Pedro. Não... É um negócio bem impressionante mesmo de formação de elenco. E não dá nem para dizer que foi um erro de gestão, porque olha o elenco que tem. Eu acho que é um erro de gestão. É um baita elenco. Mas eu acho que é um erro. Aí assim... Eu acho. Tem todas essas ofertas na defesa, nos laterais, nos volantes, no meio-campo. É um baita de um elenco. Só que aonde que o jogo se resolve? É lá na frente. E é difícil contratar esse cara. Provavelmente o Flamengo deve ter olhado o mercado, tentou escolher alguns jogadores. Se você pensar, quando o Felipe... Tudo bem, o Tite não usava o Gabigol. Mas quando o Felipe assume, que é justamente na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, o Pedro estava lesionado, né? E quem é que resolve a Copa do Brasil? O Gabigol. O Gabigol era a reserva do Pedro. Pedro está lesionado agora. Embora o Bruno Henrique seja um excelente jogador e histórico na vida do Flamengo, não é a mesma coisa. Nem o Plata. E pode ser que jogue a final da Libertadores. Nem o Gabigol seria, porque o Gabigol é outra coisa também. Mas é um centroavante. Mas é um centroavante. Certo, mas ele não faz isso que o Felipe acabou de descrever. Perfeito, mas é um centroavante. Mas é uma opção que você fala, pô... Faz a diagonal, ataca ótimo finalizador. E mais que isso, eu já falei para mim o Gabigol, principalmente naqueles momentos ali, para mim era o cara que melhor se movimentava. Ele criava oportunidade do nada. É um cara que sabe dominar a área, é um cara que sabe dominar toda a situação de jogo, né? Então, assim, o pessoal do Flamengo pegava... E eu marquei muito o Gabigol. Era muito complicado quando ele fazia o facão, quando ele vinha e dava, a gente chamava do gato, né? Que ele vem aqui para a bola no pé e corre nas costas. Ele sabe fazer isso muito bem. E isso gera o quê? Gera oportunidades para o Flamengo, gera, né? Ainda mais quando você tem um Arrascaeta para dar passe, você tem um Jorginho para dar passe, né? Tem que ter um centroavante que movimenta, que consegue claro, fazer. estamos falando para um time que tem o orçamento do Flamengo. Seria assim, eu entendo, não tem como gastar, mas o Flamengo... A crítica é alta por causa disso. Por causa do orçamento que o Flamengo tem e pela abundância que ele tem nas demais posições. Talvez o Flamengo avaliou que o Bruno Henrique ia dar conta, né? Se a gente perder o Pedro, talvez lá na janela do meio do ano. Tudo bem, tá difícil contratar. Ou será que avaliou que o Juninho ia dar conta? Eu acho que avaliou que o Juninho ia dar conta, por isso contratou. Sim, será? Porque o Juninho já não estava sendo usado antes. Como lá atrás avaliou... Quando contrataram, a ideia era essa. Claro. Como lá atrás avaliou que o Carlinhos pudesse ser uma opção viável também. E assim, acho que o Flamengo, claro, pelo potencial que ele tem, podia estar melhor. É possível que o Flamengo tenha que jogar a final da Libertadores sem um centroavante. Impacta, né? Isso impacta demais. Muito. Exato. Impacta muito. Exato. E o Felipe, gozado que ontem
confessa, torcedor do Flamengo, quando teve a expulsão, você fala, estamos habituados a isso, né? O Felipe já fez contra o Corinthians, já fez contra o Racing, então vamos mostrar como ele mexeu no time, claro que com nuances, com diferenças, mas o conceito é o mesmo. A ideia é mesmo. 3 zagueiros. O conceito é o mesmo, fazer um paredão, dar a bola para o adversário e falar, me ataca aí. 3-5-1, né? Vira isso. Então, esse é o time inicial, um timaço, né? Tava dominando o jogo, e aí perde o Plata expulso. Bom, Felipe começa a mexer no time. 23 do segundo tempo, ele tira o Arrascaeta, que estava jogando bem, mas é o jogador que sempre sai nessas horas, né? Saiu contra o Racing, contra o Corinthians, quem saiu não foi o Arrasca, né? Foi o Bruno Henrique. Não, foi o Gabigol que saiu contra o Corinthians lá em São Paulo. E contra o Racing, quem saiu foi o Arrasca e agora foi o Arrasca que saiu. Entrou o Luiz Araújo, saiu o Samuel Lino, que tinha feito o gol, entrou o Ayrton Lucas, saiu o Carrascal, entrou o De La Cruz. Depois saiu o Saul e entra o Wallace-An. O Wallace-An já vai entrar aos 36 do segundo tempo. E aí ele tentou se proteger, fazer o muro, só que aí o São Paulo fez aquilo que o Racing ia fazer contra o Flamengo com 10. Machucar o time do Felipe Luiz. Criou chances no plural para fazer gol e uma delas entrou. Aliás, um belo gol, né? Belíssimo gol. Um belo gol, o gol do empate. O Golaço ainda perdeu uma chance de fazer o 3-2 quando, acho que foi o Luciano que não toca pro Ferreirinha, né? O Ferreirinha tá sozinho, poderia ter tocado e tenta finalizar. Tenta fazer o muro e não consegue. E sem o Bruno Henrique ali na frente, querendo ou não, o Bruno Henrique te ajuda, né? O Wallace-An, ele entrou e eu gosto da intensidade dele. Ele entra, corre o campo todo, mas ele não entrou bem ontem, não. Ele teve 4 bolas que ele teve no pé, que ele errou tentando fazer a jogada mais difícil, principalmente 2 dessas bolas assim na frente, na entrada da área do Flamengo, que gerou contra-ataque para o São Paulo. Ontem ele não entrou tão bem, não, mas eu gosto da intensidade desse atleta. Acho que é por isso que o Felipe coloca ele para jogar, sabe? Porque ele, quando ele entra mesmo assim, com intensidade, correndo para tudo que é lado. É um atleta que tem um potencial realmente muito grande. No GE, o Ferreira consta como lateral esquerdo na escalação do São Paulo. Mas é isso, ele é um ala, né? Ala, porque eram 3 zagueiros, né? É que depois ele vira um ponta, né? Exato. Aí 11 contra 10 ele vira um ponta mesmo, né? Mas jogador importantíssimo desse São Paulo, né? É uma pena que ele passe por lesões, né? Já é um histórico dele da carreira. Também era assim no Grêmio, mas eu acho que ele amadureceu, especialmente no São Paulo, ele amadureceu como atleta, toma decisões bem melhores em campo. E quando ele está em campo, o São Paulo tem uma válvula ali de escape, tem alguém que vai resolver, tem alguém que, se largar a bola nele, ele vai driblar, ele vai quebrar a linha. Mas tem o seguinte também, né? Vamos ser um pouquinho advogado do diabo, né? Tem dia ruim do Ferreira. Não, tudo bem. Tem dia ruim que aí ele não só não está vencendo jogadas individuais, como ele não ajuda nada. Tudo bem, mas ontem ele jogou demais. Mas né? Ontem jogou demais. Ontem jogou demais, foi o melhor em campo. Para mim é um jogador de um potencial enorme, mas ele precisa ter regularidade. É isso. Sabe? É isso, assim, é por isso que não é um titular do São Paulo, né? Um cara assim incontestável, porque pela qualidade que ele tem, se ele colocar realmente essa regularidade, o cara tem tudo para continuar fazendo história no São Paulo, o cara tem tudo para ser um dos pilares desse São Paulo. Sabe? Porque qualidade tem. Agora, tem que ter regularidade. Não pode fazer um jogo muito bom e o outro ruim. Bugou a minha cabeça porque, assim, amanhã o Seleção vai divulgar a nossa seleção da rodada. A gente leva muito a sério isso, porque é o nosso arquivo, rodada a rodada, para no final do campeonato a gente ver quais jogadores se destacaram, quantas vezes cada jogador esteve, quem foi craque da rodada, quem foi seleção da rodada. E em que posição escalaremos Ferreirinha? Eu acho que você pode escalar ele na como seleção ponta da rodada. Esquerda, sabe por quê? Porque assim, qual é o esquema do São Paulo? Os 3 zagueiros, né? Os 3 volantes, 2 atacantes na frente. Quem é que faz o lado? No lado esquerdo, quem faz é o Ferreira, do lado direito é o Cedric. É um ala ponta. Né? Como no jogo a atuação mais importante do Ferreira foi na frente, eu acho que como licença poética, você pode botar ele como ponta esquerda. É isso também. Então, aí, tá anotado. Vamos colocá-lo como ponta esquerda. E, cara, assim, eu acho que o São Paulo já há alguns anos lida com muitas lesões no seu elenco. E o fato do Ferreira ser o destaque nessa reta final e crucial de campeonato, de novo, a gente olha para a formação do elenco do São Paulo, quem é que, em tese, a gente imaginaria ver como destaque, carregando o São Paulo? Oscar, que não consegue jogar. Lucas, que tem dificuldade. Não consegue jogar. Caleri, que está machucado. Então, assim, os jogadores mais... E aí surge a novidade, Marcos Antônio, já estava machucado de novo, entrou depois. Luciano, né?
E Luciano, que esse está sempre lá. Então, quando começa o ano, esse tá sempre o Luciano é o quinto da lista. Exato. E o Luciano esse ano foi o cara. É o primeiro. É isso aí. Começou como o quinto, é o primeiro. Eu concordo. Não, mas tá sempre também, lá. no título da Copa do Brasil também. Tanto que ele chega aí pro banco com o Dorival. Gols, né? Exato. 100 gols que o Exato. São Paulo completou. O senhor respondeu que ele é ídolo do São Paulo na enquete. Foi uma enquete difícil de ser respondida, né? Mas não tem como. O cara Agora, não vamos assim... o GE fez uma enquete ouvindo jornalistas, comentaristas da casa, sim ou não, se o Luciano é ídolo ou não de São Paulo. Agora, se você me comparar, ele senta na mesma mesa que o Raí e do Rogério Ceni, não Mas senta. esse negócio de fica sentar... na mesa do lado, Esse tá? negócio de sentar em mesa, assim, é ídolo ou não é ídolo? Claro que é ídolo. O cara foi campeão, tirou o São Paulo de uma filha. O São Paulo nunca tinha vencido uma Copa do Brasil. Ele ganhou a Copa do Brasil com o Luciano indo muito bem. É um cara que tem mais de 100 gols pelo São Paulo. E se tá bem ou tá mal, tá sempre jogando. É ídolo e ídolo histórico do clube, sem dúvida personalidade, alguma. Eu fiquei com inveja Exato. da resposta que o sábio Marcelo Barreto deu nessa enquete, passei pela tangente. Qual foi? Eu não tenho autoridade para determinar quem é ídolo de uma torcida. Tinha que ter pegado essa resposta Baita do do Barreto. humorista, A gente tem que aprender Marcelo com ele. Barreto. Tinha que ter pego essa resposta do Barreto. Eu acabei respondendo que não, porque eu levei o meu sarrafo para Pedro Rocha, Miller, entendo. Raí. Mas aí são outras, Ceni. são outras coisas. Pô. Aí é outro. O cara que foi campeão mundial, os caras é outro nível. A gente pode debater níveis de idolatria, mas de fato é um ídolo. Um Não, cara que na vai ser- realidade de hoje, é um ídolo recente assim, do clube. O que eu quero dizer é o seguinte, é o jantar dos grandes ídolos. Ele tem um convite. Não tem as dúvidas disso, concordo. Serviram a comida, um vinho, não sei o que, coisa e tal. Mas aí tem uma mesa lá no centro. Ele não está nessa mesa. Nessa mesa só está o Raí, o Rogério Ceni, sei lá, o Pedro Rocha. É que a gente ou seja, o costuma senhor que medir, nunca né? dá nota 10 para ninguém na bola de prata, mas para chamar de ídolo você vai distribuindo convites, é isso? Ídolo. É, como o Felipe disse, tem vários ídolos, não é um só. Por Tá isso. bom. Beleza. Bom, falar das expulsões do Flamengo. Gente, é muita expulsão, né? São 6 expulsões, porque em um jogo o Flamengo teve 2 expulsões nos últimos 13 jogos. Então são 5 jogos com expulsões. É muita coisa. O que você acha que está acontecendo, Felipe? É só coincidência ou tem algo aí? Essa para mim está muito injusta, tá? Porque a gente tem que também classificar um pouco. Esse cara jamais devia ter sido expulso nesse lance. Eu acho assim, você não vê um lance, um cara dar um soco no outro, sabe? Situações como essa. Eu acho que essa, por exemplo, do Danilo, ele perdeu tempo de bola, imprudência, né? Do Plata foi sem querer, sem dúvida nenhuma. E era começo do jogo, né? Danilo com 13 minutos do Sem jogo. querer. Cara, eu acho que algumas é excesso de vontade, sabe? Quero recuperar a bola no campo do adversário, excesso de vontade, e outras imprudência. Infelizmente acontece. Eu, de fato, tenho propriedade para falar de expulsão, porque eu fui expulso poucas vezes na minha carreira. E muitas delas, assim, por excesso de vontade. Acaba que, por exemplo, o Plata, você colocar a jogada assim em câmera lenta, fala, nossa, foi feio o negócio. Cara, mas não é que foi feio. Ele chegou tarde e acabou fazendo falta. Essa aí sabe? eu acho que ele não mereceu ser Essa aí, expulso. pra mim, não foi nada. Eu acho que não mereceu Me desculpa, ser expulso. essa pra mim não foi nada. Concordo. Teve 2 expulsões que ele fez teve assim com o que braço, foram que era injustas. expulso. Para mim é isso. A de ontem foi justa. Essa, de ontem, essa sim. do Araújo também é excesso de vontade, ele pega a bola primeiro e acaba que atinge o adversário, não tem jeito, assim. Você não pode colocar maldade no jogador, o cara foi para quebrar o outro. É passivo de expulsão? Sim, mas acontece, para mim é excesso de vontade, vai. O que chama atenção é que numa reta tão decisiva da temporada, o Flamengo, com o elenco tão técnico, esteja sofrendo com expulsão de atacantes. Mas o Felipe, o que ele conversa? Ele precisa da intensidade, do perde pressiona, Verdade. precisa da pressão. Verdade. Então, eu acho que faz parte do contexto. Verdade. Por isso que não é isolado. E o Felipe foi muito bem na entrevista, eu vi ele falando assim, eu vou culpar o Plata? Não, pô, eu sei que foi sem querer. Ele foi fazer o que eu mando ele fazer, pô. Tem intensidade, roubar a bola rápido no campo do adversário. Porque a probabilidade de um time que rouba a bola no campo do adversário fazer gol, ou pelo menos chegar na casa, é enorme. Sabe? Então, assim, aconteceu. De fato, tem que ter uma conversa com o atleta. Eu, quando acontecia fui expulso uma vez, depois, poxa, voltava de expulsão, expulso de novo, sempre tem alguém que conversava. Cara, calma, tenta, sabe, diminui aí, porque você é a bola da vez. Você foi expulso uma vez, 2 vezes, o árbitro começa a te marcar. Querendo ou não, existe isso. O árbitro começa a te marcar. Então, dá uma segurada, tentar uma segurada de uma hora ou outra, mas eu acho que é excesso de vontade. Nenhuma das Mas, Felipe, jogadas... você era volante, zagueiro, né, jogador de marcação. Nesse caso,
Acho que o Serginho matou a charada, né? A maneira como o Flamengo joga, os atacantes têm que fazer muita pressão. Mas é curioso que a gente tenha tanto jogador de frente com expulsão. Porque marcam demais, né? Eles têm que marcar. Agora, também ao mesmo tempo não dá para orientar. Vamos entrar com calma. Porque aí vai tirar o pé da dividida. Acho que o jogador já vai chegar condicionado a ter medo de chegar na dividida para não ser expulso. E não dá. Hoje o jogo do Flamengo depende muito dessa marcação, né? No Plata, acho que para ele pode pesar um pouco, porque é a terceira em um mês, aí ali eu acho que vale uma orientação até para ele não sentir talvez demais, olha, a torcida vai cobrar, né? Até porque ele é um jogador que demonstra muita vontade ali na frente. Pode pedir música no Fantástico já. Pode pedir música no Fantástico. Acho que a de ontem ele deu bobeira ali, ele já tinha perdido demais o tempo da jogada. Agora, as outras duas que ele foi expulso, eu achei que não merecia ter sido. E o pior é que é o seguinte, os outros, a torcida não quer nem saber, né? Já esquece que as outras duas expulsões... Conta, não, são 3 expulsões e tal, eu já vi gente, inclusive amigo meu, postagem falando fora a Plata. Calma, gente, pelo amor de Deus, que é isso? Sabe? Então, assim, aí eu concordo com a Jéssica. Tem que chegar e tem que conversar mesmo, dar uma segurada. Da final da Libertadores está fora mesmo. Tá fora. Já está fora. Foi expulso contra o Racing. E muita gente falou também, que eu acho que vai render um debate aqui, o Felipe que expôs tanto o Pedro, agora está protegendo o Plata. Vê se faz sentido esse comentário que eu tenho ouvido aqui a colar. O Felipe falou o seguinte sobre o equatoriano ontem na Vila Belmiro. Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer. Foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como o maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. Uma coisa que não queremos nunca é ter expulsos. Sabemos a importância do nosso time jogar com 11, começar com 11 e acabar com 11. Sempre falamos. O jogo existem várias coisas, várias variáveis. Você mesmo falou que são expulsões diferentes, contextos diferentes. Infelizmente, nós estamos passando por uma fase que estamos tendo expulsões todos os jogos que nos prejudicam muito. Como eu falei, nesses momentos importantes não podemos cometer erros, estamos cometendo. Faz sentido para você? Bom, primeiro o Felipe defendeu o jogador dele, eu acho que é o que se espera de um chefe, né? Que pelo menos publicamente te defenda. Eu acho que nisso tudo certo. Mas vocês devem ter ouvido também aqui a colar, mas expôs o Pedro e defendeu, mesmo sendo... Poxa, eu acho um contexto tão diferente. Concordo, mas você ouviu também, não ouviu? Diferente. Sim, ouvi também. Ouvi e acho que é um pouco o amigo do Felipe, né? Fora a Plata, né? O cara perdeu o jogo... Outro dia eu li, não vou lembrar de quem, mas era um desses torcedores, influencers, que disse assim, não levem a sério um tweet meu até 6 horas depois do jogo. Muito um bom. Pouco isso. Ótimo. É muito bom, né? Perdão, porque eu não estou lembrado de quem porque é brilhante, né? Isso mesmo, não me leva a sério. Também tweets e opiniões com 6 horas jogo, né? De validade, assim, né? Até acalmar. Tá bom. Então, virou uma não questão aqui pra gente. Eu acho que não é, né? Eu acho que isso é tão diferente. Eu concordo, mas como âncora eu coloco até as não questões caso Pedro tinha disciplina. Comportamento, talvez ele já expôs. Eu acho que ele considerou o Pedro quase que um ato de indisciplina e expôs o jogador. E o Plata, eu não sei o que ele falou internamente. Eu não sei se internamente ele falou, Plata, eu não sei. Agora, publicamente, acho que eu faria o mesmo também. Foi um lance sem querer. Agora, um lance nós que o cara tem que ficar ligado, né? Nisso aí. O Pedro, como bem disse a Jéssica, foi uma questão de indisciplina. E, ao meu modo de pensar, o Felipe errou da forma que foi conduzida a situação. Eu acho que ele não deveria expor o Pedro da maneira que foi exposto. Tinha que chegar e conversar lá dentro. Dentro do vestiário, dentro do clube, tinha que ser conversado. Como foi o que aconteceu. Tanto que o Pedro foi e manifestou, né, a insatisfação dele com o ocorrido. Agora, o Felipe aprendeu com isso também, porque muita gente foi contra aquilo que aconteceu. Ele aprendeu com aquilo. É um treinador jovem que está começando a carreira como treinador agora e é normal de você ter certos erros, né? E eu acho que por mais que ele pense de uma outra forma,
não acho isso, mas por mais que ele pense de uma outra forma, ele jamais iria expor o Plata da maneira que aconteceu com o Pedro. Mesmo sendo contextos diferentes, eu acho que ele aprendeu com isso. Com o Pedro, no intervalo de 10 dias, ele foi de meu reserva para ter que jogar a Copa do Mundo. É isso aí. Publicamente. É isso aí. Vamos dar uma olhada nos jogos que restam para Palmeiras e para Flamengo, analisar um pouco a tabela que os dois cumprem até o fim do Campeonato Brasileiro. Palmeiras joga hoje contra o Santos. Um clássico, né? Passado o jogo de hoje, o Palmeiras vai visitar o Mirassol e o Flamengo vai receber o Santos. O Palmeiras vai visitar um time que está invicto como mandante na competição, não perdeu nenhum jogo ainda. E o Flamengo vai receber um time de Z4. Vocês conseguem mensurar qual potencialmente é mais perigoso? Eu acho que os dois são favoritos, Flamengo e Palmeiras, nos dois jogos. Assim, só adiantando um pouco o serviço, porque você acabou de falar do Mirassol, né? Sim. Do jogo contra o Mirassol lá. Depois tem o jogo do Flamengo na última rodada contra o mesmo Mirassol e Mirassol. Isso. Esses jogos podem ser completamente diferentes. Isso. Pelo contexto, de repente o Mirassol até já mandou os caras de férias antes, já está lá com a vaga da Libertadores. Aí não pode, né? Não sei, mas o espírito é outro. Então... Mas você concorda que isso não pode acontecer, né? Pela isenção do campeonato. Mas você concorda que isso acontece todos os anos, Concordo, certo? mas não pode, né? Então, nosso papel é dizer que não pode, né? Não pode, eu acho que não vai. Pode, né? Não pode. E assim, eu acho que tanto o Palmeiras contra o Flamengo são favoritos em Mirassol, porque o interior de São Paulo, para quem não sabe, tem uma torcida gigante do Palmeiras. E assim, por mais que o Mirassol vá tentar, como tem feito, controlar isso, colocar o preço lá em cima para os visitantes, vai ter uma massa verde, uma massa rubro-negra ali. Eles vão jogar em casa, na minha opinião, desses jogos. Mas volta lá. Porque aí tem um jogo muito difícil para o Palmeiras. Muito difícil. Que é o Santos na Vila. E é difícil porque o Palmeiras pode ter muitos desfalques. Ele já tem o desfalque de seleção brasileira anunciado, que é o Vitor Roque, que não é pouca coisa. E a gente está aguardando as outras listas para ver quantos desfalques o Palmeiras poderá ter. Para a Argentina. Flaco, Gustavo Gomes, são muitos desfalques. Muitos. Aníbal, Emiliano, são muitos desfalques que podem acontecer. Piquerez. Temos que aguardar as listas. E o Flamengo também vai ter muitos desfalques, né, que é o Sport fora de casa. Só que depois, com esses mesmos desfalques, o Palmeiras vai receber o Vitória e entra naquela lista que a gente fala, o Palmeiras não perde, mesmo com desfalque, é o típico jogo que o Palmeiras do Abel não desperdiça ponto. E o Flamengo vai ter a dura missão de jogar um Fla-Flu desfalcado pelos atletas da data FIFA. Por enquanto, certo mesmo é só o Danilo. Estamos aguardando as outras listas. Vai ser muito duro esse jogo, aí o Alexandre, né? São os dois desfalques. Vai ser um Fla-Flu um dia depois do Jogo do Brasil, um dia depois da data FIFA. Ou seja, o campeonato para, mas não para, porque ter jogo um dia depois de data FIFA é contar que quem defendeu a sua seleção na véspera será desfalque. Aí o Palmeiras vai receber o Fluminense em casa. É um jogo que o Fluminense, por exemplo, na última rodada do ano passado ganhou do Palmeiras lá, mas o histórico é muito favorável ao Palmeiras como mandante nesse duelo. E o Flamengo visita o Galo, logo depois da Sul-Americana. É difícil saber como é que o Galo vai estar, né? Perdeu, está deprimido, ou ganhou, está de ressaca. Agora, tem também a grande rivalidade, né? Atleticana. Vou ferrar com a vida do Flamengo. Isso. Né? Tem a grande rivalidade. Não é pouca coisa. E o Palmeiras vai visitar o Grêmio. Com todo respeito ao Grêmio, eu vejo o Palmeiras com pouca chance de perder ponto nesse jogo. Mas assim, de novo, né? O Grêmio se livrou do rebaixamento, está ainda em disputa com a vaga, é uma coisa. Se o Grêmio tiver com a corda no pescoço, vira um jogo dramático. Claro. Então, o campeonato, você olha isso de uma forma plana, parece que é tudo meio parecido, mas não é, né? Depende da... Então, o Grêmio que tirou ponto do Flamengo no Maracanã, inclusive, né? No Maracanã. Mas também perde pontos fáceis, teoricamente fáceis, né? E eu acho que o Grêmio vai estar lutando contra a parte de baixo da tabela até o final. Existe uma coisa no futebol que eu passei muito por isso, que é a tal da mala branca. Isso é normal no meio do futebol, tanto no Brasil como no mundo. Acontece muito lá fora. Tanto no Brasil como no mundo. E no final, por exemplo, você pega times que já não brigam mais, os caras já se salvaram na temporada e de repente ele tem uns times que estão brigando para não cair, que precisa realmente que eles joguem, que eles deem a vida dentro de campo, aí vai um apoio.
Né? Falei, ó, toma aqui, vamos jogar contra tal time aí, cara, vai lá pra você ganhar, sabe? Vai lá e entra dentro de campo como se fosse final de campeonato. Isso é... Eu joguei em clubes pequenos na Espanha e acontecia muito com isso, salvava o final do meu ano, assim, porque salvava o final do ano, eu podia viajar com a minha família, eu dava vida, porque a gente já tinha se salvado, e a gente dava vida mais ainda, sabe? Tinha jogador que ao invés de entrar de fé, não, eu quero jogar esse jogo, pelo amor de Deus, eu quero jogar esse jogo, porque de fato, a mala branca, ela existe, ela é real e eu acho que é o bicho. É como você paga pra clássica ganhar, história. Então tá aí, meus amigos, o Mengão que agora, né, vai ter que se preparar, né, aproveitar esses dias que vai ter agora antes do final de semana para, né, se preparar aí para o jogo contra o time do Santos. O Mengão que enfrenta o Santos no Maracanã. Inclusive, né, casa cheia, tá casa cheia aí, todos os ingressos vendidos para esse confronto. Maracanã completamente lotado e o Flamengo vai precisar dessa vitória. A partir de agora, são 7 jogos. O Flamengo tem que vencer os 7 jogos. Não tem jeito. São 7 decisões para o Flamengo se quiser continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Tá confiante? Eu ainda tô confiante nesse título do Brasileirão. Não joguei os pontos, não. Vamos lá, deixa eu deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto com mais novidades e informações do Mengão para você. Porque afinal de contas, tá aqui, ó. Isso aqui é a nossa paixão. Nação!